Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira da 27ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Joel, capítulo 1 e no capítulo 2, e nos diz assim: Ponde as vestes e chorai, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai no templo, deitai-vos em sacos, ministros de Deus. A casa de vosso Deus está vazia, de oblações e libações. Prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembléia. Congregai os anciãos e toda a gente do povo na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai de nós neste dia, o dia do Senhor está às portas, está chegando com a força devastadora da tempestade. Tocai trombeta em Sião, gritai alerta em meu santo monte. Tremam os habitantes da terra, que está chegando o dia do Senhor, ele está às portas. É um dia de escuridão fechada, dia de nuvens e remoinhos, como a aurora espraiada nos montes, assim é um povo numeroso e forte, tal como jamais se viu algum outro, nem jamais se verá até os anos de gerações futuras. Amados irmãos e irmãs, deixa eu te explicar um pouco sobre o livro de Joel de modo completo, que aí você vai entender melhor. Todo o livro começa com a história de um grande ataque, digamos assim, de gafanhotos. Inclusive, eu acho que antes da pandemia, né? Eu acho que ali, há uns 3, 4 anos, eu acho que foi antes da pandemia, nem me recordo bem, teve uma história de uns gafanhotos que vinham atacar a parte sul do Brasil, né? Que estava, eu acho que lá na Argentina, uma grande nuvem, né? Então, aqui é a mesma dinâmica que nós estamos vendo. O texto aqui mostra para nós de modo muito claro, né, a continuação dessa dinâmica dessa nuvem de gafanhotos. Assim como, por exemplo, a nuvem de gafanhotos vem com toda velocidade, vem denegrindo tudo, assim meio que vai vir também o dia do Senhor. Né? Quando a gente menos esperar, vai vir de modo muito... Era mais ou menos esse o contexto. Só que em contrapartida, alguns estudiosos mencionam que talvez essa história da nuvem de gafanhotos fosse uma metáfora. Isso porque existia um império chamado Império Assírio, que estava para dominar a região do norte, que tinha como capital a Samaria, que eles tinham justamente essa visão também extremamente furiosa, digamos, ao atacar uma região, ao atacar um lugar. Então, eles vinham com toda garra, eles vinham com toda força, eles vinham com toda velocidade, e aí, obviamente, também amedrontava o povo. O profeta Joel, então, ao escrever o seu texto, ele acaba fazendo a seguinte reflexão. Vê se você vai me entender. Se nós, por exemplo, estamos sendo atacados por esse povo, ou até mesmo pela praga dos gafanhotos, como eu estava colocando, é porque a gente está pecando. Precisamos nos converter. Por isso que no versículo 13 começa pedindo às lideranças religiosas, sacerdotes, ministros do altar, ministros de Deus, que comecem agora a pôr as vestes de vocês e chorar, entrar no templo e deitar-vos em sacos, tudo isso aqui eram expressões penitenciais. E, inclusive fala-se, né? A casa de vosso Deus está vazia de oblações e libações, ou seja, não tem mais como o povo realizar sacrifício, porque os gafanhotos, eles acabam destruindo plantações, e se destrói plantações, eu também não tenho mais alimento para os animais, e eu não tenho mais animais gordos para o sacrifício. Tá vendo que era toda essa dinâmica, né? Depois, no versículo 14, o profeta diz assim, prescreve para o povo um jejum, convoca a assembleia, né? E diga para eles, ai de nós nesse dia, o Senhor está às portas, está chegando com a força devastadora da tempestade. Aquilo que eu falava para vocês dos gafanhotos. Rápido, veloz, de modo para devastar tudo. Então, qual é a dinâmica? O profeta tenta clamar e conclamar o povo para toda uma dinâmica de conversão. É preciso buscar a conversão. É preciso buscar mudar de vida e com velocidade. No capítulo 2, acaba até dizendo, tocai a trombeta em Sião. Trombeta se tocava quando tinha um grande aviso para ser dado. Sião é o nome da montanha a qual Jerusalém está colocada em cima. Gritai alerta em seu santo nome, né? Mais uma vez a dinâmica da alerta. Tremam os habitantes da terra que está chegando o dia do Senhor, ele está às portas. Agora, que dia do Senhor é esse? Qual é a crença que vai se alimentando dentro do período profético? Quando o povo vai sofrendo com invasões de terras, com guerras, com tudo,
se entendia, pouco a pouco, no contexto teológico, de que um dia Deus iria, de fato, salvar o seu povo. Que a ira do Senhor ia cair sobre aquele povo que estava destruindo aquela situação. Então, qual era a ideia? Deus não nos abandona. Se a gente está sofrendo, calma. Um dia a sua misericórdia vai falar mais alto, um dia ele vai nos auxiliar, um dia isso e aquilo. Era mais ou menos assim. No versículo 2 vai falar, é um dia de escuridão fechada, e por aí vai. Então parece que começam a ser elementos bem delicados, né? Elementos que parece que nos dão medo. Muita gente pega o versículo 2, por exemplo, e fala de que é um dia de escuridão fechada, como se todas as vezes agora que o dia foi escurecer, é a vinda do Senhor. Vou soltar até uma piada, desculpe a expressão. Mas muita gente vai pegar esse texto para dizer que neste sábado, que nós vamos ter um eclipse, né? Em que em alguns momentos do dia vai de fato escurecer, o povo vai dizer assim, olha, Deus está vindo, porque Joel falou. Gente, deixa eu explicar para você uma coisa. Sempre que quer se falar do dia do Senhor, se fala no sentido de alertar as pessoas. Acorde para a vida que ele está voltando. É mais ou menos assim que se pensa. Despertem que ele está voltando. É assim a dinâmica. Então como é que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar elementos fortes. Elementos que choquem as pessoas. Elementos que digam, olha, aquilo que é normal vai ser transformado. Então vai ter escuridão, vai ter nuvem, vai ter redemoinho. Para dizer assim, todo padrão vai ser quebrado. Então vamos aplicar isso na realidade do povo daquele tempo? A opressão, o sofrimento, a fome, os impérios que destroem vocês, isso também vai passar, isso também vai ser quebrado. Né? Toda essa divisão que você tem com órfão, com viúva, com estrangeiro, também vai ser destruído. Para dizer assim que Deus vai mudar a lógica da coisa. Amados irmãos e irmãs, quais são os pontos então de reflexão que eu posso ter dessa primeira leitura? Primeiro, eu quero chamar a atenção para todos nós também de que essa leitura se torna atual quando nós estamos esperando a segunda vinda de Cristo. Um dia ele virá. E quando ele virá, ele de fato vai colocar ao chão daquilo que tem nos destruído hoje em dia. O choro, lágrimas, sofrimento, doenças, pecado, tudo. Segunda coisa, eu quero mostrar a importância de um povo que reza, de um povo que busca penitência. Olha como o jejum foi bem visto, olha como chorar pelos seus pecados foi bem visto. E às vezes parece na igreja a gente tem falado pouco sobre isso, né? O jejum é esquecido, a importância da oração de arrependimento é esquecida. Que essa leitura possa nos motivar a tudo isso, né? A nos alertar. É preciso chorar pelos nossos pecados, é preciso nos arrepender e pensar, ele está vindo, ele virá, eu preciso estar bem preparado. Que nós possamos nos preparar todos os dias para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo daqui a pouco aqui no canal, às 7 da noite, para o estudo do Evangelho. Até já!